Bom dia, meus insiders favoritos! Como vocês estão? Por aqui só no Danoninho, YoPro Boost com 100mg de cafeína para fazer este morning call. Enquanto eu gravo a tela aqui, já senta a dedo no like. Então, se você veio através do meu canal, que a gente está postando em collab, a Inside e Pitch Money, já aproveita e segue o canal da Inside, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com 5 pessoas que você adora. Beleza? Então, todo dia útil aqui estarei tomando meu Danonito e falando sobre os principais destaques do dia. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos, Ibovespa, renda fixa e juros, e especificamente sobre Hapvida e Petrobras, tá bom? Vamos falar sobre pré-sal, enfim, começando pelo cenário macroeconômico. O pregão de ontem consolidou uma divergência entre Brasil e Estados Unidos. O Ibovespa encerrou praticamente estável aos 167.927 pontos, o que dá uma alta, como o meu professor Alexandre Cabral sempre disse, Brasil é rocha. Subimos 0,06% no dia. Que país maravilhoso! Enquanto os 3 principais índices norte-americanos cederam de forma generalizada. Dow Jones caiu 1,31%, Nasdaq caiu 1% e S&P 500 caiu 0,86%. Então, como ele diria, chupa gringo, seus ridículos. Mas a leitura de superfície sugere resiliência do mercado local, mas a estrutura intradiária, ou seja, como o mercado se comportou durante o dia, desqualifica essa conclusão. Isso porque o mercado doméstico oscilou entre 166.966 e 169.000. Então, uma amplitude de 1,66 e terminou no terço inferior da faixa, cerca de 1,1% abaixo da máxima do dia. Fechamento estável? Estável não, 0,06, respeita nós. Portanto, é o resultado de uma reversão ao longo da tarde e não de uma sessão de baixa volatilidade. Nos Estados Unidos, o elemento mais informativo não é a magnitude da queda, e sim sua distribuição. O Dow Jones, de composição mais cíclica e menos concentrada em tecnologia, recuou mais do que o Nasdaq, invertendo o padrão típico de correções lideradas por growth. Então o Nasdaq tem mais empresas de tecnologia, em teoria varia mais do que o Dow Jones, e ontem foi o contrário. Tá? Então as sessões que fecham na mínima tendem a carregar viés negativo para a abertura do dia seguinte, conhecido como hoje, ainda que a leitura isolada de um pregão não constitua sinal de tendência. Para a sessão de hoje, o principal vetor a monitorar é se o mercado local sustenta o descolamento relativo ou se a devolução iniciada ontem à tarde tem continuidade na abertura. Então essa é a questão. A resiliência do Ibovespa em um dia de queda ampla lá fora é positiva na margem, mas o fechamento na parte baixa recomenda cautela na interpretação. O que se observou foi a absorção parcial do movimento externo e não imunidade a ele. E aí, antes de falar de curva de juros, vamos falar sobre Hapvida para começar. Então a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, questiona medidas da Hapvida e suspende reajuste de 2 dígitos. A ANS determinou preventivamente que a Hapvida não aplique reajustes de 2 dígitos nem cancele cerca de 947 mil planos considerados deficitários pela operadora. A medida cautelar busca suspender qualquer alteração nesses contratos até que a companhia apresente esclarecimentos ao regulador. A agência afirmou que, pelo número de contratos envolvidos, há indícios de possível seleção de risco, prática proibida pelas regras do setor. A Hapvida, por sua vez, afirmou que ainda não havia sido formalmente notificada e solicitou uma audiência para apresentar os fundamentos técnicos, contratuais e regulatórios das medidas anunciadas. A discussão surgiu após a Hapvida informar, durante a divulgação do segundo trimestre, que pretendia rever contratos considerados economicamente desequilibrados. Segundo a companhia, as iniciativas estavam concentradas em casos de inadimplência e na renegociação de grandes contratos coletivos empresariais, e não em uma retirada indiscriminada de beneficiários. A estratégia fazia parte do esforço para recuperar a rentabilidade após forte alta da sinistralidade e a deterioração das margens observadas no trimestre. Com a intervenção da ANS, porém, parte desse processo fica temporariamente limitada até que o regulador conclua a sua avaliação. Do ponto de vista financeiro, a decisão pode dificultar... Cadê? Onde que eu estava aqui, mano? Vixe Maria. Enfim, em nossa avaliação, já vamos pro final aqui que eu fiz cagada na hora de colocar zoom. Em nossa avaliação, a notícia adiciona um novo fator de cautela para a Hapvida. A medida da ANS não significa, por enquanto, que a estratégia da companhia seja definitivamente proibida, mas aumenta a incerteza sobre a velocidade e a extensão
dos ajustes necessários para recuperar margens. Se o regulador limitar reajustes ou cancelamentos, a empresa poderá ter mais dificuldade de corrigir contratos pouco rentáveis em um momento de sinistralidade ainda elevada. Assim, além da melhora operacional, a recuperação da tese passa agora também pela capacidade de negociar uma solução regulatória que preserve beneficiários sem comprometer o equilíbrio econômico da carteira da Hapvida. Então, mais um fator aí para ficar de olho caso você seja acionista da empresa. E por fim, vamos falar de Petrobras. A Petrobras amplia produção no pré-sal com avanço do campo de Mero. Então a Petrobras informou que o FPSO, que é Floating Production Shipping, não sei o que lá, é basicamente um naviozão que fica muito longe da costa, assim, tipo, longe pra boné da costa, explorando águas profundas. E o FPSO Alexandre de Gusmão atingiu sua capacidade máxima de produção de 180 mil barris de petróleo por dia no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade é a quinta instalada no campo, que já conta também com os FPSOs Pioneiro de Libra, Guanabara, Sepetiba e Marechal Duque de Caxias. Mero é atualmente o terceiro maior campo de produtor de petróleo do país, atrás apenas de Búzios e Tupi. O avanço do Alexandre de Gusmão adiciona capacidade relevante a um ativo que já produziu, em média, 740 mil barris por dia no segundo trimestre de 2026. A plataforma foi projetada para ser conectada a 12 poços, sendo 6 produtores de petróleo e 6 injetores de água ou gás de forma alternada. Atualmente, 5 poços produtores e 3 injetores já estão conectados, indicando que ainda existem etapas adicionais de desenvolvimento, mesmo após a unidade atingir o pico de produção. A operação de Mero é considerada por um consórcio liderado... considerada não, acorda, jovem. A produção de Mero é conduzida por consórcio liderado pela Petrobras e formado também por Shell, Total Energy, CNPC e CNOOC. O desempenho reforça a capacidade da companhia de acelerar o ramp-up de novos projetos e aumentar a eficiência de ativos de grande escala no pré-sal. O avanço de Mero é importante porque está diretamente relacionado à estratégia da Petrobras de concentrar investimentos em ativos de elevada produtividade e custos competitivos. Plataformas operando próximas da capacidade máxima ajudam a elevar a produção sem exigir proporcionalmente a mesma expansão da estrutura de custos, favorecendo a geração operacional. Além disso, a entrada gradual dos demais poços podem sustentar volumes elevados ao longo dos próximos períodos. Para a companhia, a execução desses projetos é particularmente relevante diante da necessidade de compensar o declínio natural de campos maduros e manter sua trajetória de crescimento da produção. A notícia é positiva para a Petrobras e reforça a qualidade de seu portfólio no pré-sal. Mero já é um dos principais polos produtores do país e o desempenho do Alexandre de Gusmão demonstra boa execução na entrada de novas capacidades. O aumento dos volumes tende a favorecer geração de caixa e diluição de custos, principalmente enquanto o petróleo permanecer em níveis economicamente atrativos. Ainda assim, o impacto sobre os resultados dependerá também dos preços do Brent, da participação da Petrobras no campo e da evolução dos investimentos. No conjunto, o avanço reforça a capacidade da companhia de sustentar produção elevada nos próximos anos. E por fim, vamos falar aqui de renda fixa. Tá? Então, vamos aqui falar que o resumão já direto. Então, o Tesouro Nacional colocou integralmente a oferta do leilão de prefixados desta quinta-feira, 20 de agosto, vendendo 21,61 milhões de títulos e movimentando 17,49 bilhões de reais, sem colocação para o Banco Central e com liquidação em 21 de agosto, conhecido como hoje. As LTNs concentraram 14,33 bilhões, equivalentes a 81,9% do financeiro, com 7 milhões de papéis em cada um dos vencimentos de abril de 2027 e outubro de 2028 e 4 milhões em janeiro de 2030. As NTNFs responderam por mais 3,16 bilhões de reais, distribuídos entre janeiro de 2031, 3 milhões, 2033, 500 mil e 2037, 150 mil. As taxas médias saíram a 13,6053% para abril de 2027, 14,2516 para outubro de 2028, 16,56 para janeiro de 2030, e a estrutura é positivamente inclinada até 7 anos, com diferencial de aproximadamente 122 basis points entre o papel mais curto e o mais longo, e praticamente plana a partir dali, com as duas NTNFs finais emitidas a taxas idênticas, desenho que reproduz a perda de inclinação observada na curva secundária no trecho de 7 a 10 anos. A distância entre a taxa média e a taxa de corte ficou abaixo de 1,4 basis points em todos os papéis, indicando baixa dispersão de propostas.
O resultado mostra que o Tesouro segue colocando prefixados sem concessão relevante ante o mercado secundário, mas com demanda ainda concentrada no trecho curto. Os vencimentos de até 2 anos responderam por 67% do financeiro, enquanto as NTN-Fs de 2033 e 2037 somaram menos de 532 milhões de reais. O apetite por duration precificada permanece limitado, leitura coerente com taxas nominais ainda próximas de 14,8 na ponta longa e com prêmio associado ao cenário fiscal e ao ciclo eleitoral. O contraste com o leilão de véspera, em que a demanda se concentrou em LFT e NTNB, reforça a preferência por pós-fixado e indexado à inflação, em detrimento do risco de taxa pré-fixada longa, ou seja, o mercado está precificando que a taxa de juros vai continuar elevada e vai ter que se elevar no futuro devido ao descontrole fiscal atual pelo qual passamos. Fechou? Então, entra lá no meu grupo de WhatsApp, vou mandar o relatório para vocês. A gente está com um plano Elite, desenvolvido por mim, junto com o meu time, para te ajudar a rebalancear a carteira, mas só tem 300 vagas, então o link está na descrição também. Se você ainda não segue o canal da Insight Research, siga, tá bom? Por hoje é isso, um beijo em vossos corações e bora ganhar os DIN. Fui!